Física de muitos corpos. Tópico 8. Teoria da resposta linear. Vamos abordar neste tópico a fórmula de cubo geral, o domínio da frequência, paracondutividade, paracondutância, para a função dielétrica para sistemas translacionalmente invariantes e vamos concluir com a relação entre constante dielétrica e condutividade. Vamos fazer uma brevíssima revisão da função de partição e escrevê-la em termos da matriz densidade. A função de partição é dada por esta expressão, um somatório em todos os estados do sistema, e beta é 1 sobre kBt. Vamos utilizar uma base Ni e escrever o nosso limitante desta forma, aplicado este autovetor, dá o alto valor com autovetor, e definir o operador matriz densidade, ρ, como sendo a exponencial de beta vezes o hamiltoniano. E vou usar aqui a completeza, usando a base dos altos estados do próprio hamiltoniano, escrever o ρ desta forma, uma vez que o operador E elevado ao menos beta h aplicado em I vai dar isto que está aqui, E elevado a menos beta I, onde é o alto estado do hamiltoniano. Escrevendo desta forma, nós podemos agora multiplicar a esquerda e a direita de ambos os lados desta equação por um alto estado do hamiltoniano, alto estado μ, e somando em todos os estados, nós vamos obter esta relação pelo lado direito. Ni com μ dá o delta de Kronecker, de maneira que nós podemos escrever o somatório desta forma. Como temos o delta de Kronecker, um dos somatórios desaparece, nós vamos ter este somatório, que nada mais é do que a função de partição que escrevemos inicialmente aqui. Muito bem. Então, a função de partição é escrito como desta maneira, que nada mais é do que o traço do operador, da matriz, do operador matriz densidade. Então, nós podemos escrever a função de partição como sendo o traço do operador matriz densidade. Feito isso, nós podemos agora tirar a média termodinâmica de um operador quântico A. Então, a média termodinâmica é dada desta forma, sobre a função de partição, somatório com o peso de Boltzmann aqui. Bem, mas eu posso colocar o peso de Boltzmann aqui dentro, e isto aqui nada mais é do que este operador aplicado no alto estado Ni. De maneira que agora eu reescrevo este operador como sendo o operador matriz densidade e coloco aqui dentro. Coloco matriz densidade aqui dentro. De maneira que aqui eu tenho o quê? 1 sobre Z, que é a função de partição, que é o traço do operador matriz densidade. E aqui nada mais é do que o traço de ρA. Finalmente, o que temos aqui? Nós temos que a média termodinâmica do operador A é dada pelo traço do produto do operador ρ pelo operador A dividido pelo traço de ρ. Então, dessa forma, nós calculamos a média termodinâmica de um operador usando o traço da matriz densidade. Muito bem, então vamos à fórmula de cubo, a famosa fórmula de cubo. Nós vamos considerar o hamiltoniano, escrito desta forma, onde nós temos dois componentes. Primeiro, o H0, que é a parte do hamiltoniano que nós sabemos, já determinamos seus altos estados, seus altos valores, nós conhecemos, e um H', que depende do tempo,
que vai ser tratado aqui como uma perturbação. E este hamiltoniano, ele é ligado a partir do tempo t0. Isso aqui é a função de Heaviside, de maneira para t maior que t0 é 1 e t menor que t0 é 0. Então, isso equivale a ligar este hamiltoniano exatamente no tempo t0. Muito bem. Assim, nesta base n, do hamiltoniano H0, nós podemos escrever essa média, o valor médio termodinâmico do ar, desta forma, como acabamos de ver aqui. O Z0 é escrito também nesta base do alto estado de H0. Escrevemos desta maneira, o ρ0 é isto. Fica assim o ρ0. De maneira que, para t maior que t0, nós podemos escrever desta maneira e eliminar aquela função de Heaviside. Escrevemos desta maneira, que é o traço de ρ sobre Z0. Mas, quando nós olhamos para cá, esse traço de ρ de t sobre A, porque aqui os altos estados dependem de t, então ρ de t A vai ficar isso aqui. Somatórios em todos os estados, nt vezes o fator de Boltzmann. Muito bem. Então, a dependência temporal, nt, deve obedecer aqui esta equação de evolução temporal. Então, vamos utilizar esta equação de evolução temporal e escrever que o nt vai ser E elevado a menos H0 vezes n chapéu na representação da interação. Então, podemos, na representação da interação, escrever o nt, o estado, dependente de t, como sendo exponencial do hamiltoniano H0 vezes t, e aqui, né, o estado na representação da interação. Então, vamos utilizar isso. E lembrando que esse estado na representação da interação, a sua evolução temporal, é dado desta forma aqui, onde aqui nós temos o operador da evolução temporal aplicado no estado em um tempo t0. Então, se eu quero determinar o estado em um tempo t e conheço esse estado no tempo t0, simplesmente eu aplico este operador evolução temporal. De maneira que agora, esse nt pode ser escrito desta forma, né? E elevado a H0t vezes esse termo, que é este que está aqui. Fica desta forma, né? E lembrando que o de t0 a t0 é a unidade, nós podemos escrever esse vetor de estado desta forma, e invertendo eu tiro por e o n chapéu em t0 é elevado a H0t, n de t0. Muito bem. E vou colocar esta linha na linha azul. Vou substituir esta linha na linha azul. Com isso, nós determinamos, né, a evolução temporal desse estado nt desta forma que está aqui. H0t, operador de evolução temporal, é elevado a H0t, nt0. Muito bem. Então, voltando aqui, nós temos agora a evolução temporal do nt, e voltamos aqui para a média termodinâmica do operador A, sabendo agora como evolui esse n ao longo do tempo. Então, vou escrever agora essa média termodinâmica do operador A, né, usando essa evolução temporal aqui. Eu coloco este valor dentro aqui do vermelho, representa agora aqui essa parte do meio. No meio vai aparecer E elevado a H0 a isso. Isto aqui nada mais é do que o operador A, a representação da interação. Então, eu escrevo agora assim na representação da interação. Muito bem. Então, simplificando isto aqui, eu sei o seguinte, que este operador aplicado aqui, vai dar E elevado ao alto valor de N, multiplicado por perto. Certo? E elevado ao alto valor de N multiplicado por T. Então, eu junto tudo isso aqui, vai cancelar com esse, porque aqui vai dar E elevado a menos
EN vezes T, e aqui vai dar E elevado a EN vezes T, positivo. Então, isso aqui é um número, aqui também é um número, então eu posso trazer para cá e cancelar. Quando eu cancelo, vai sobrar isto que está aqui. Aqui tem um operador de evolução temporal e aqui. Muito bem. Então, em primeira ordem, em H', eu sei escrever esse operador temporal, evolução temporal. Em primeira ordem, né, neste hamiltoniano H', que é a perturbação, o operador evolução temporal é 1 menos I vezes essa integral aqui. E o seu conjugado toca o sinal aqui. Então, nós sabemos escrever esse operador e este são os operadores de evolução temporal em termos da perturbação. A perturbação aqui é o H', escrito aqui na representação da interação. Muito bem. Então, conhecendo esta média dada por esta linha e conhecendo isto, eu posso agora escrever desta maneira. Esse produto, eu posso escrever desta maneira. E este produto eu vou usar dentro lá daquela expressão. Esse produto eu vou usar dentro dessa expressão aqui. Então, vou pegar esse produto e escrever em termos desses operadores aqui de baixo, essas duas linhas. Vou fazer, e fica desta maneira aqui. Mas eu quero trabalhar sempre, né, na maneira que a minha expressão seja linear na perturbação. Então, isso aqui eu desenvolvo isso, vai dar este termo, o A, aqui vai dar uma integral desta, aqui vai dar outra integral desta, mas aqui tem um produto das duas integrais. Esse produto aqui dá ao quadrado, mas como nós estamos interessados apenas na resposta linear, então este aqui nós vamos eliminar. Ficar só com esses três primeiros termos aqui. Então, reescrevendo esses três primeiros termos, escrevendo dessa maneira, eu posso simplificar esses dois últimos termos. Esses dois últimos termos nada mais é do que este comutador que está aqui, de A pela integral. Muito bem. Então, escrevendo, colocando a integral para o lado de fora, do comutador, eu escrevo desta maneira, I integral deste comutador aqui. Muito bem. Agora eu vou colocar isso lá dentro da média termodinâmica. Quando eu coloco dentro da média termodinâmica, nós vamos ficar com essas questões aqui, vamos ficar desta maneira. Então, pegando novamente a média termodinâmica do slide anterior e colocando agora esse produto aqui dentro, fica desta maneira. Onde temos aqui o A menos essa integral que está aqui. Muito bem. Agora, separando esses termos, nós vamos ter o seguinte. Esse primeiro termo aqui, juntando com isto, nós vamos ter essa média. E o segundo, vamos ter essa média aqui. Muito bem. Agora, isso que está aqui, este A, que está na representação da interação, eu posso reescrever desta maneira. E lembrando que este somatório, né, nos estados de tempo T0 disto aqui, nada mais é do que a média termodinâmica do A0. Isso aqui é a média termodinâmica do A0. Por quê? Porque este E elevado a H0T aplicado aqui vai dar E elevado a ENT. Este aqui vai dar E elevado a menos ENT, que vão se cancelar. Vai sobrar só o A. Vai ficar deste lado aqui o H do N, deste lado aqui o cat do N e o A no meio, que é a média termodinâmica do A, tirada nos estados de H0. Usando os estados de H0. Então ficou isto aqui, o A0, repete isso daqui. Né? Agora, este termo que está aqui, nada mais é do que a média termodinâmica desta parte azul. É a média termodinâmica da parte azul.
Então, nós temos aqui a média termodinâmica do operador A, nos estados do Hamiltoniano H0, e aqui a média termodinâmica da integral do comutador, também no estado do Hamiltoniano H0. Juntando tudo, nós temos isso. Então, nós temos o seguinte, que a média termodinâmica do operador A em um tempo t é dado pela média termodinâmica do operador A, tomando como base os estados H0, menos este fator aqui. Então, eu posso passar para a esquerda e dizer que a flutuação, a média no tempo t menos a média no tempo inicial, é dado por essa. E esse termo, então, que está aqui dentro, nada mais é do que a função de correlação que nós vimos anteriormente. É a função de correlação. Então, nós dizemos que a flutuação, quer dizer, a diferença do valor médio do operador no tempo t, do valor médio do operador no tempo t0, é dado por esta função de correlação, essa integral da função de correlação. Muito bem. Então, continuando aqui, já sabemos que essa diferença, essa integral, né? Então, nós definimos a função de correlação retardada, que está aqui, desta maneira. Então, nós definimos a função de correlação retardada desta maneira que está aqui. E nós estamos colocando o θ de t menos t' para dizer que são situações que nós estamos observando no tempo t e que ocorreram no tempo anterior, no tempo t'. Por isso, nós dizemos que isso aqui é uma função de correlação retardada. Nós estamos observando no tempo t o que ocorreu no tempo anterior, no tempo t'. Por isso está entrando aqui essa função θ de Heaviside. Muito bem. Então, a fórmula geral de cubo é dada por isso aqui. Né? Eu digo, isso aqui eu chamo de um delta da média. Isso aqui vai ser o delta da média, que é igual a essa integral aqui, e essa integral nada mais é que a integral da função de correlação retardada. Então, esta é a fórmula geral de cubo. Ela nos dá de quanto flutua no tempo t, né, a média de um operador A em relação à média desse mesmo operador no tempo t0. Essa variação nada mais é do que a integral da função de correlação, o operador com a perturbação. Então, isso aqui é importante. Nós queremos saber, né, e vai aparecer muitas vezes ao longo do curso. Se nós queremos saber qual é a flutuação de um operador A ao longo do tempo, a flutuação é dada por quê? Por quem? Pela média termodinâmica do operador A em um tempo t, menos a sua média termodinâmica no tempo t0. Isso vai nos dizer de quanto ele flutuou, quanto ele está flutuando. E esta flutuação é representada por quem? É representada pela integral dessa função de correlação aqui. Então, em geral, nós queremos saber, nós temos um Hamiltoniano e em um certo tempo t0, nós acrescentamos uma perturbação. A perturbação é o H'. A perturbação, este H' que está aqui. Aplicamos esta perturbação. E nós queremos saber o quanto esta perturbação vai influenciar a média termodinâmica do operador A ao longo do tempo. Então, a média termodinâmica vai ser influenciada desta maneira aqui. A integral de T0 é finito em todos os tempos, aqui tem T', desta função de correlação aqui. Então, se nós temos qualquer operador A, e nós queremos saber a sua média termodinâmica ao longo do tempo, né, após o Hamiltoniano do sistema ter sido perturbado por esta perturbação, H', nós fazemos apenas a correlação do operador A com o Hamiltoniano perturbativo. Isso vai nos dar, né, de quanto varia a sua média ao longo do tempo. E chamamos isso aqui de
função de correlação retardada. Por quê? Porque nós estamos vendo a média em um tempo t posterior, né, àquela perturbação que foi realizada em um tempo t'. No caso aqui, nós fizemos uma perturbação no tempo t0 e queremos saber qual o efeito desta perturbação no tempo t posterior. Então, quando nós estamos medindo a média termodinâmica em um certo tempo t, é para ver o efeito do que ocorreu em um tempo anterior, no tempo t0. Então, por isso o nome função de correlação retardada. E esta é a forma geral, a famosa forma geral cubo, que vai ser utilizada, né, em várias situações ao longo do curso. Então, reforçando. Se eu quero saber a flutuação de um operador A, eu simplesmente calculo a correlação deste operador A com a perturbação, né, que atuou no hamiltoniano H0, no hamiltoniano inicial. Basta fazer determinar esta correlação. Muito bem. Então vamos à forma de cubo no domínio da frequência. Bom, para fazer isso, nós vamos dizer que a nossa perturbação, H', P em T, é representada desta forma. Nós temos aqui um operador e aqui uma função do tempo, dependente do tempo. Esta função dependente do tempo não é um operador. Então, nós vamos generalizar, nós vamos escrever o nosso operador de uma forma mais geral, desta maneira, dizer que a nossa perturbação é um operador B multiplicado por uma função que varia no tempo. Então, aqui o B é o operador e o F é apenas uma função dependente do tempo, que não é operador. Então, nós fazemos nossos cálculos, né, para a forma de cubo no domínio da frequência, considerando esta situação geral aqui. Muito bem. E, lembrando, agora nós vamos ter o quê? A função de correlação do operador A com a perturbação, a H' de B, a correlação de um operador A qualquer com esta perturbação vai ser dada desta maneira. Né? Vai ser dado por a correlação de A com B, né? Do operador A com esse operador B, vezes o Ft'. Porque esse f de t não é um operador, é apenas uma função, dependente do tempo. Então, vamos escrever desta maneira. Que a correlação do A com o operador H' vai ser a correlação do A com este operador B multiplicado pela função f de t no ponto t'. Muito bem. Então, usando agora a expressão da flutuação da média termodinâmica do operador A, nós escrevemos desta maneira, e podemos estender o T0 para menos infinito, e escrever desta forma que está aqui. Então, a flutuação da média termodinâmica do operador A em um tempo t posterior ao tempo t0 será dado por este exponencial integral, menos infinito a infinito, né, desta correlação de A com B multiplicado pela função que depende do tempo. Então, essa correlação A com B é do operador A qualquer com este operador B que está aqui. Então, nós estamos escrevendo de forma mais geral possível a variação termodinâmica do operador A em relação a uma perturbação H'. Mas isto aqui, delta de AT, é uma convolução desses dois termos aqui. Como é uma convolução desses dois termos, então a transformada de Fourier também vai ser um produto. A transformada de Fourier, né, como a transformada de Fourier está aqui, a transformada de Fourier desta convolução, de maneira que a transformada de Fourier de A vai ser o produto da transformada de Fourier do C vezes a transformada de Fourier do F. Como é que nós fazemos isso? Usando aquele teorema da convolução. Então, nós estudamos as transformadas de Fourier. Então, usando o teorema da convolução, eu escrevo diretamente a transformada de Fourier o delta de A desta maneira e dessa integral desse produto desta maneira que está aqui. Muito bem. Agora, considerando B e F,
dependente da posição R e de uma direção alfa, vou generalizar um pouco mais ainda, vou dizer que tanto B como F depende da posição R e de uma certa direção no espaço. A direção ser alfa, pode ser direção X, direção Y, direção Z, estou chamando de uma forma genérica da direção alfa. Então, a galinha, esse operador perturbativo, de uma forma mais geral possível, eu posso escrever dessa maneira, com sendo somatório das todas as três direções, todas as direções, desse operador B, que depende da direção alfa, e desta função de R de T, que depende da direção alfa. Nós estamos escrevendo dessa maneira, por quê? Porque nós queremos estudar depois a condutividade. A condutividade é um tensor, que depende de várias direções. Então, nós estamos generalizando este operador H' desta maneira. O B aqui depende de R e depende de uma certa direção. E o F também depende de R e de uma certa direção. Então, escreveram como somatório das todas as direções possíveis. E é escrito desta maneira aqui. Tudo bem. Então, digamos se o B fosse um vetor aqui, fosse outro vetor, teria um ponto escalar que daria somatório em alfa, aqui, o ponto escalar. Esse ponto escalar de um vetor B com um vetor F, esse ponto escalar daria o somatório com todos os seus componentes, que seria o que está escrito aqui. E a integral em R, porque nós estamos considerando todos os pontos do espaço. Muito bem. Então, nessa situação, o H' sendo escrito desta maneira, então esse delta, a flutuação do operador A, vai ser escrito desta maneira aqui também. Vai ter um somatório em alfa, a integral em R. Agora, aqui vai entrar a correlação de A com B. Aqui vai entrar a correlação de A com B, e aqui fica multiplicado pela função na direção alfa. Muito bem. Então, com isso, nós escrevemos da maneira mais geral possível a média, a flutuação da média termodinâmica de ar no espaço da frequência em termos da correlação de A com B. Ou seja, em termos da correlação do operador A com esse operador B aqui. Esse Ft é uma função, não é um operador, nós repetimos aqui. Então, esta aqui é a forma mais geral possível de nós escrevermos a flutuação de um operador A, em termos da sua correlação com o operador B. Então, nós temos um operador A qualquer, esse operador A tem uma correlação com esse operador B aqui. E esta correlação vai nos dar a flutuação de A no espaço da frequência. Nós temos no tempo e aqui temos na frequência. Muito bem, então essa é uma forma geral que nós vamos utilizar daqui para frente. Vamos estudar, por exemplo, a forma de Coulomb para a condutividade, nós vamos usar esta fórmula aqui. E para todas as outras funções. Muito bem. Então, vamos estudar a forma de Coulomb para a condutividade. Ora, a condutividade ela é uma propriedade microscópica do material. Então, em geral, nós escrevemos, né, que a densidade de corrente elétrica em uma dimensão é a condutividade vezes o campo elétrico aplicado. Isso é que nós escrevemos. A condutividade é a densidade de corrente, é a condutividade vezes o campo elétrico aplicado. Só que aqui nós estamos estudando de uma forma geral. Nós estamos considerando, por exemplo, que um campo elétrico, uma direção beta, aplicado em um ponto R' em um tempo T', ele possa influenciar a condutividade, né, no ponto RT, no ponto R, né, causado pela perturbação que ocorreu em R'. Então, aqui no ponto R', no tempo T', nós aplicamos um campo elétrico na direção beta. Esse campo elétrico na direção beta perturba o sistema e pode alterar a condutividade no ponto R aqui e no tempo T. Então, nós dizemos que a condutividade depende desta posição R, no tempo T que foi medido, mas depende também, né, da perturbação que ocorreu no ponto R' no tempo T'. Então, a condutividade, na verdade, é um tensor. Estamos escrevendo desta maneira, sigma, alfa, beta.
E como nós escrevemos que a densidade de corrente elétrica é igual à condutividade vezes o campo elétrico, então a densidade de corrente elétrica ela é linear com o campo elétrico, é linear em relação ao campo elétrico. E a condutividade uma proporção, é a proporção, né? É um termo de proporcionalidade entre a densidade de corrente e o campo elétrico. Então nós dizemos que a condutividade é a resposta linear à aplicação deste campo elétrico no sistema. Então, nós temos um sistema e aplicamos um campo elétrico, uma direção beta na posição R' e no tempo T', e como resposta a esta aplicação deste campo, nós temos a condutividade aqui no ponto R no tempo T. Então, nós chamamos isso aqui de uma resposta linear ao campo elétrico. Muito bem. Então, nós estamos partindo da definição da densidade de corrente em termos da condutividade. Nós sabemos que a densidade de corrente em um sistema absolutamente homogêneo é simplesmente a condutividade vezes o campo elétrico. Mas aqui nós estamos funcionando um sistema que não seja homogêneo, seja o mais geral possível. Então, nós vamos ter que usar esse tensor e fazer a somatória em toda a direção beta. Se eu quero saber a densidade de corrente na direção alfa, eu vou somar aqui em todas as direções possíveis. Fixar o alfa e somar nas direções beta. E aqui, explicando pelo campo elétrico na direção beta. Tudo bem. Então, esse sigma aqui é um tensor condutividade elétrica em uma certa direção alfa, na posição R, no tempo T, em resposta linear a este campo elétrico aqui, que foi aplicado na direção beta, no ponto R' e no ponto T'. E o J, que aparece do lado aqui, é a densidade de corrente elétrica na direção alfa. Então, na direção, nesse versor é alfa. Na direção deste versor é alfa no ponto R e no tempo T. Muito bem. E o campo elétrico, de forma geral, ele é escrito desta maneira. É o gradiente do potencial externo menos a derivada temporal do potencial vetor. Então, de forma geral, esse campo elétrico aqui, ele é escrito desta maneira. Gradiente do potencial externo menos derivada temporal do potencial vetor. Então, nós vamos utilizar essas definições para deduzir a condutividade em resposta linear. Muito bem. Então, este potencial vetor ele pode ser escrito desta maneira. O A0 mais o A externo, onde o A0 é o potencial vetor total, o A é o potencial vetor total, o A0 é no equilíbrio e o A externo é a perturbação. Então, esse A externo vai entrar com uma perturbação ao sistema e vai produzir o que nós queremos determinar, que é a condutividade. Então, vamos lá. Então, o campo elétrico é dado desta forma. Como eu tenho um campo elétrico, eu sei calcular, determinar o hamiltoniano, devido a este campo elétrico aqui. O hamiltoniano vai ser dado carga vezes esse campo elétrico que está aqui. Vamos colocar o hamiltoniano total, vai ser dado por isto aqui, integral dr ρ, o ρ é a densidade de carga no ponto R, e aqui o potencial externo, mais a contribuição da corrente, volume escalar da corrente com o potencial vetor externo. Então, este aqui é o hamiltoniano perturbativo devido ao campo eletromagnético externo. Muito bem. Então, esse H externo aqui vai ser o nosso H', o nosso hamiltoniano perturbativo. É composto por esses dois termos aqui, onde o A é dado por isso, repetindo, e a densidade de corrente elétrica ela tem duas componentes. A densidade de corrente elétrica tem essa componente aqui, que nós chamamos de componente paramagnética, e tem essa componente aqui, que depende do campo
do vetor potencial A, nós chamamos de diamagnética. Então, a corrente total é a soma desses dois termos, a paramagnética e a diamagnética. Muito bem. Então, eu posso escrever, né, de uma forma geral, como este A é A0 mais A externo, então nós podemos escrever dessa maneira. E a nossa corrente tem esses dois termos aqui, mais este termo onde aparece o A externo. Então, vou chamar esses dois termos primeiros aqui de J0. Essa corrente aqui é a paramagnética mais uma parte da diamagnética, mais sem a perturbação, vou chamar de J0. E esta aqui é a parte que depende exclusivamente do potencial vetor perturbativo. Essa parte aqui é o potencial vetor perturbativo. Então, esse termo aqui vai ser o termo que vai nos dar a perturbação. Muito bem. Então, a nossa densidade corrente vai ser composta pelo J0 mais esse termo que está aqui. Em resumo, o J0 é dado por isso aqui, né? E o J externo é dado por essa perturbação, por esse termo perturbativo aqui. E o J total é a soma desses dois aqui. Muito bem. Então, vamos prosseguir. Agora eu separei o nosso problema, uma parte que não depende da perturbação da densidade corrente e outra parte da densidade corrente que depende do potencial vetor externo, que é o perturbativo. Muito bem. E nós podemos sempre fazer uma escolha de Gauss e tomarmos esse φ externo como zero. Vou fazer isso e escrever, como isso aqui é zero, escrever que o potencial externo é simplesmente isso. Nós colocamos tudo o que nós não conhecemos do φ externo dentro desse A externo aqui. Vou escrever dessa maneira. E no domínio da frequência, esse campo externo é escrito desta maneira aqui, fazendo a transformada de Fourier, no domínio da frequência. E o A, eu posso escrever desta maneira também, fazendo a transformada de Fourier no domínio da frequência. E derivando o A em relação a T, derivada parcial em relação a T, deriva os dois lados, esse ômega vai descer, vai ficar desta maneira. E agora, eu pego essas duas equações, esta equação e esta aqui e a última, e jogo aqui dentro da primeira. Faço isso, nós vamos ter uma coisa assim. Vamos ter essa integral. Ora, essa integral vai dar zero. Sempre. E só é possível acontecer isso se esta parte do integrando for zero. E nós tiramos. E o A externo no domínio da frequência é 1 sobre ômega, o E externo no domínio da frequência. Então, essa relação vai ser importante no cálculo da condutividade. Agora, com o sistema de equilíbrio, considerando o sistema de equilíbrio, a condutividade depende apenas da diferença do tempo, T interlinha. Se está em equilíbrio, a condutividade vai depender apenas da diferença entre os tempos, T e T'. Começa a condutividade agora. Faço uma perturbação e deixo entrar em equilíbrio. No tempo T', quando eu medir novamente, a condutividade vai depender só da diferença dos tempos. Então, eu posso escrever isto aqui desta maneira. Em lugar de escrever T e T' aqui, eu vou escrever R e R' e juntar T com T'. Ficar só T menos T'. Dessa maneira, então, a nossa densidade de corrente vai ser escrita desta forma. Por quê? Porque como agora a condutividade depende só da diferença do tempo, eu posso também escrever a transformada de Fourier da condutividade no espaço das frequências. Então, a nossa densidade de corrente, que estava escrito no tempo, eu faço a transformada de Fourier, este lado aqui vai dar isso, J de R ômega, e do lado direito, né, nós temos uma convolução. A convolução nós sabemos que a transformada de Fourier da convolução de duas funções é igual ao produto das duas convoluções. Então, escrevemos um produto aqui da transformada de Fourier da condutividade e aqui
a transformada de Fourier do campo elétrico na direção beta. Muito bem. Então, temos finalmente escrita a densidade de corrente em termos da posição e da frequência, do espaço da frequência. Muito bem. Então, o hamiltoniano, devido ao campo eletromagnético externo, é escrito desta maneira, onde nós estamos eliminando esse termo por causa do Gauss que nós estamos usando, então sobrevive apenas o segundo termo. Então, o nosso campo externo vai ser escrito desta maneira, em relação ao tempo, né? E fazendo a transformada de Fourier, escrevemos desta maneira, a transformada de Fourier, como esse JR que aparece aqui, a soma, né, desta parte aqui, que não depende da perturbação, e essa parte perturbativa, e o A externo, já deduzimos que o potencial vetor externo em ômega é dado por isto aqui e por ômega, eu junto tudo e posso escrever que o H externo de ômega é dado por essa integral aqui. Então, nós temos integral que nós temos J0 de ômega, que veio daqui, isso aqui veio daqui, veio desta equação com essa, juntando essa equação com essa, ficou isso aqui. Então, nós temos esse termo entre parênteses, né, vezes esse outro termo aqui. Então, produto escalar. Onde aqui aparece o campo externo, aqui aparece o campo externo também. Ao quadrado aqui. Muito bem. Então, nós vamos linearizar. Por quê? Quando nós fizermos esse produto, nós vamos ter um produto disso aqui. Por isso, fica linear, não é externo. Mas o produto, esse produto aqui, com isso, vai ficar ao quadrado. Então, esse segundo termo, como vai dar ao quadrado, nós vamos desprezar. Por quê? Porque nós estamos estudando a teoria da resposta linear. Aqui o título do tópico, teoria da resposta linear. Como nós estamos considerando apenas a parte linear, nós vamos abandonar este termo aqui e ficar desta maneira. Então, o nosso hamiltoniano externo é dado por esta integral aqui, que é o J0 vezes o potencial externo. Então, é desta forma que nós vamos utilizar o nosso hamiltoniano externo. Muito bem. Então, vamos agora ao cálculo do valor esperado, ou da média termodinâmica, do operador densidade de corrente. Então, a média termodinâmica do operador densidade de corrente é a soma dessas duas médias, a parte do J0 e a parte externa. A soma dessas duas médias aqui. O segundo termo, ele é linear no campo externo. O segundo termo nós escrevemos dessa maneira. Isso vezes isso. Aí isso aqui é o E sobre ômega e ômega. Então nós escrevemos o J externo desta maneira. Ele é linear em relação ao campo elétrico externo. Muito bem. Por outro lado, esse J0, ele é a soma desses dois termos aqui. O paramagnético e o termo diamagnético. É a soma desses dois termos aqui. No estado de equilíbrio, o J0 de R, ele é zero no estado de equilíbrio. O JR é zero no estado de equilíbrio. Então, nós podemos dizer o seguinte, como a flutuação de J0 de R é dada por isso aqui, a média de J0 de R, um estado qualquer, menos a média de J0 em tempo zero, então, como no equilíbrio isso aqui é zero, nós desaparecemos. Então, esse delta de JR é o próprio JR, é a própria média do JR. Flutuação JR, o delta JR vai ser a própria média do J0R. Vamos guardar isso aqui, que vai ser importante. Vamos usar isso, vai ser importante daqui para frente. Então, vamos calcular a contribuição do J0 para a condutividade. Então, do J0. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Nós temos aqui, como nós iniciamos, com esse caso geral desse hamiltoniano perturbativo, H', ele é escrito dessa maneira. O nosso hamiltoniano perturbativo agora é esse H externo, que é escrito dessa maneira aqui. Muito bem, quando nós olhamos para essa equação vermelha e para azul, nós identificamos o seguinte,
E esse J0 alfa que aparece aqui é o nosso B alfa R. E o que está dentro do colchete, aqui, nada mais é do que o F alfa. Então, tudo aquilo que nós reduzimos para o H', nós vamos usar agora para o H externo, fazendo essa comparação aqui. Muito bem. Então, a flutuação do operador A, em termos desse H' é dada desta maneira. Onde aqui nós temos a correlação entre o operador A e o operador B. E aqui é aquela função, o f de alfa que está aqui, no caso geral. Agora, nós vamos fazer a nossa correlação. O nosso J0 que nós determinamos vai ser dado por quem? O J0 agora vai ser uma soma A, aqui uma soma em beta, integral dr' vezes esse termo aqui, é elevado a beta R ômega. Onde o nosso J0 equivale ao delta de A. Então, o J0 é o nosso operador A. O operador A geral agora é o J0. O delta, o J0, é o delta de A. Essa função de correlação J0 beta R' é essa função de correlação aqui. Né? E este F que aparece aqui é o nosso E elevado a beta. Fazendo isso, essa comparação termo a termo, né? Usando que o J elétrica é igual à corrente elétrica, densidade de corrente elétrica é a carga elétrica vezes o fluxo J, né? E que esse J é alfa é dado por isso aqui, J é alfa é dado por isso aqui, agora comparamos, juntando esse termo com esse, comparando esses dois termos, né? E termo a termo, aqui tem o somatório beta, integral dr', aqui tem E elevado a beta R'. Então, esse termo que está dentro do retângulo é exatamente o termo que está dentro do retângulo aqui. Então, comparando os dois retângulos, nós tiramos, né, que esse tensor condutividade alfa-beta é dado pela correlação. Correlação densidade corrente no ponto R' e no ponto R. Então, concluímos que a nossa condutividade, o nosso tensor condutividade, é dado por E ao quadrado sobre ômega vezes a função de correlação, né, da densidade corrente no ponto R', né, e no ponto R. E aqui a frequência. Então, com isso, nós deduzimos a parte principal da condutividade com a frequência. Condutividade variando com a frequência. Então, com isso, nós podemos agora ver a contribuição do J externo para a condutividade. Aquela contribuição que vimos é para o J0. Agora vamos ver o J externo. Bom, esse J externo é dado desta maneira aqui. O J externo é dado desta maneira. Multiplicando essa densidade, esse fluxo de corrente pela carga elétrica, vai dar a corrente elétrica, a densidade de corrente elétrica. Muito bem, então fica desta maneira. Esse termo aqui, ó, nós estamos dizendo que corrente elétrica é igual a esse termo vezes o campo elétrico, então esse termo aqui é a resposta linear a este campo elétrico. Esse termo aqui que aparece é a resposta linear a este campo elétrico. Então, este termo aqui é a nossa condutividade. Então, a condutividade, pela própria definição de condutividade, aqui nós temos a densidade de corrente, aqui nós temos um número, vezes o campo elétrico. Então, esse número aqui, por definição, é a condutividade. Então, a condutividade é dada por isto aqui. Muito bem. Como aqui eu estou escrevendo, para ficar em analogia com o anterior, quantidade depende de RR em ômega, eu vou escrever isso aqui também, vou incluir aqui a dependência em R'. Como é que eu escrevo a dependência em R'? Multiplicando pela delta de R menos R'. E como é que eu vou colocar o alfa e o beta aqui, que não tem aqui? Eu vou colocar um delta de plano de alfa-beta. Se for diferente é zero, se for igual é 1. Muito bem. Então, reescrevi essa constante
desta maneira aqui para incluir a variável R' e os índices alfa e beta, para ficar em analogia com o caso anterior. Muito bem. Então, a contribuição do J externo para a condutividade é dada por essa expressão aqui. Essa expressão que está aqui. Onde esse ρ, né, o valor esperado deste operador ρ de R no estado do hamiltoniano H0, nada mais é do que a densidade de estados aqui, densidade de partículas aqui. Então, essa densidade de partículas aqui eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui dentro e nossa expressão para a condutividade ficou desta maneira. Então, nós temos as duas expressões, para o J0 e o J externo. Né? Então, a condutividade total será a soma das duas. A contribuição do J0 mais o J externo. Então, fazendo a soma das duas, nós temos isso. Essa parte aqui é a contribuição do J0 e esta parte aqui é a contribuição do J externo. Muito bem. Mas eu posso ainda usar uma outra notação e escrever essa condutividade desta maneira aqui. Desta maneira. Aqui eu não mudei nada, deixei da mesma maneira, mas eu substituí aqui, eu chamei esse C de 1π. Então, em lugar de escrever C de R, J0, etc., eu estou escrevendo simplesmente dessa outra forma. Π de R, alfa, beta, R menos N, ômega. É a mesma coisa. Onde esse termo π nada mais é do que a função de correlação, né? Densidade corrente e densidade corrente. Densidade corrente no ponto R' com densidade corrente no ponto R. A função de correlação corrente-corrente aqui. Muito bem. Então, no domínio do tempo, esse termo que é nada mais é do que isto aqui, no domínio do tempo eu posso escrever assim. É o C no domínio do tempo, que é dado por isto aqui. Voltando agora ao início da apresentação. Então, aqui nós temos a função Heaviside e aqui, né, a função de correlação da densidade de corrente no ponto R' no tempo, no ponto R' no tempo t', e aqui a densidade de corrente no ponto R no tempo t. Muito bem, então esta é a definição, né, da função de correlação corrente-corrente. Então, simplesmente fazer o comutador desses dois operadores aqui, o J0 beta e o J0 alfa. Muito bem. Então vamos agora à forma de curva para a condutância. Bom, fazer isso, vamos imaginar aqui, nós temos dois terminais, ou seja, dois reservatórios de elétrons, lado esquerdo, lado direito, e a esses dois reservatórios aplicamos um potencial e vai passar uma corrente aqui, a corrente I. Aqui são as linhas de campo e aqui as linhas equipotenciais. As linhas pretas são as linhas equipotenciais. Vamos definir, né, perpendicular às linhas de campos, vamos definir esse plano das equipotenciais, uma área E e si. E aqui um vetor unitário, aqui é um chapeuzinho, um vetor unitário tangente à linha de campo. Vamos definir isso, né? E vamos agora, feitas essas definições, vamos agora relembrar aqui a lei de Ohm. A lei de Ohm diz o quê? Que a corrente elétrica é dada pela condutância vezes a diferença de potencial. Então, a corrente elétrica que passa aqui, de um lado para o outro, nada mais é do que a condutância do material vezes a diferença de potencial, a voltagem. Onde o I é a corrente elétrica, o G é a condutância e o V é a voltagem aplicada. Então, essa expressão, ela é uma expressão macroscópica. Pega um material e aplica uma diferença potencial das extremidades e mede a corrente. Então, essa corrente vai ser dada sempre assim. A lei de Ohm é a condutância vezes o potencial, vezes V. Então, ela é linear no potencial. Né? Então, está de acordo com o que nós estamos estudando aqui, a teoria da resposta linear. Então, a lei de Ohm está dentro da teoria da resposta linear. É a condutância, corrente é dada pela condutância vezes o potencial. Mas isso aqui é uma medida macroscópica. Ela não dá a característica de um material.
Por quê? Porque ela depende das dimensões da amostra que nós estamos medindo. Quando nós variamos as dimensões da amostra, isso aqui também vai variar. A condutância vai variar, por quê? Porque a corrente vai variar. Mesmo que nós mantenhamos o mesmo V, o mesmo potencial, a corrente vai variar. Então a condutância varia. Ela depende da amostra. O que não depende da amostra é a condutividade, que é uma propriedade intrínseca de cada material. Muito bem. Então, para materiais em que a condutividade seja local, uniforme, certo? Então, eu posso escrever que a condutância é dada por essa expressão. Ela é proporcional à área da seção transversal e inversamente proporcional ao comprimento da amostra. E esse sigma aqui que entra, esse sigma é a constante de proporcionalidade da condutância. E essa constante de proporcionalidade que é a condutividade. Então, o material uniforme, nós podemos sempre usar essa expressão aqui. Podemos usar essa expressão bem conhecida. E o sigma aqui é a constante de proporcionalidade entre essa relação entre a largura, a área transversal e o comprimento e a condutância. Ora, quando o sistema não é homogêneo, nós não podemos usar diretamente isso aqui para um sistema homogêneo, porque varia em cada ponto. Está variando em cada ponto, então nós temos que usar a forma de cubo para a condutância. Então, nesta seção, nós vamos determinar a forma de cubo para a condutância elétrica, em substituição a essa expressão que está aqui, que é para um caso uniforme, caso homogêneo. Então, vamos lá. Então, o nosso sistema de coordenadas, nós vamos definir desta maneira. Este QC é uma coordenada, né, paralela à linha do campo. Então, nesse ponto aqui, ela é paralela a essa linha de campo. E o A, esse vetor área, né, é o vetor área perpendicular à linha de campo. E o campo elétrico, neste ponto aqui, né, ele é na direção tangente a essa linha de campo aqui. Então, nós vamos dizer, ele tem um módulo E, que depende de si, depende dessa posição de si ao longo dessa linha, depende da posição de si, vezes este versor. Este versor é tangente à linha de campo. Então, nós podemos definir nosso campo elétrico desta maneira, este vetor área desta forma, e aqui a coordenada ao longo da linha de campo. Muito bem. Então, nosso sistema de coordenadas vai ser esse daqui. Essa coordenada ao longo da linha de campo, e esse A é um vetor área perpendicular à linha de campo. Muito bem. E vamos considerar aqui que a corrente seja contínua. Ou seja, nós vamos calcular tudo na frequência zero. Nós calculamos antes tudo, as expressões que nós temos para a frequência alternada. Né? Para a corrente alternada, melhor dizendo. Para a corrente alternada. Agora vamos fazer corrente contínua. Para a corrente contínua, simplesmente pegamos aquela expressão, as expressões que obtivemos anteriormente, e fazemos o limite de ômega para zero. Muito bem. Então, a corrente elétrica é dada desta maneira aqui. O que é? É a densidade de corrente vezes a área. Aqui é um elemento de área, aqui é um elemento de área, e aqui é a densidade de corrente. Então, nós integramos, nós temos essa área aqui, então a corrente que atravessa a área, é a integral em toda esta área, da densidade de corrente que atravessa esta área. Então, a densidade de corrente que atravessa a área é essa daqui, e a área é dada por isto aqui. Muito bem. Então, fazendo esse produto e achamos fazendo a integral, achamos a corrente elétrica. Agora, este que aparece aqui, essa densidade de corrente que aparece aqui, nada mais é do que a integral da condutividade vezes o campo elétrico. O J é a condutividade vezes o campo elétrico. Muito bem. Então, expandindo isso aqui, nós temos o quê? Integral de A, integral de dr'. Estou agora colocando, substituindo o J por esta integral que está aqui, pela definição da densidade de corrente em termos da condutividade.
a frequência zero. Então, eu coloquei essa integral dentro dessa outra integral, quer dizer, substituir esse j por essa integral que está embaixo dele. Então, ficou desta maneira. Só que agora aqui eu tenho o dr'. Esse dr' que está aqui, dr', esse dr' é um elemento de volume. Esse elemento de volume nesta coordenada aqui, nesse sistema de coordenada que está aqui, esse sistema de coordenada, o que, que é? É o elemento da área vezes o elemento de quissilinha. Isso aqui é o elemento de volume. Nesse sistema de coordenada novo aqui. Eu repito isto. E aqui, quem é o campo elétrico? O campo elétrico que aparece aqui é este aqui. O sistema de coordenadas que nós estamos utilizando. Nesse sistema de coordenadas, ao longo da linha de força, o campo elétrico é dado por isto aqui. Então, substituo agora, né, esse elemento de volume por este elemento de volume nessa nova coordenada e o campo elétrico pelo campo elétrico nesta nova coordenada. Faço a substituição e escrevo desta maneira. Muito bem, nada de novo, apenas substituir, fiz uma substituição de coordenadas aqui. Então, a nossa corrente é dada por essa integral aqui. Bem, indo para esta nova linha, então, a corrente total, em um certo ponto, em si, é dado por essa integral, que nós já vimos, né? Mas nós vamos tomar a parte real, porque essa integral aqui, a total dela, tem a parte imaginária. Mas a corrente que nos interessa é a parte real. Então, a corrente que nos interessa vai ser a parte real desta integral aqui que eu apresentei antes. Muito bem. Então, quando fizermos essa integral, esse linha, né? Este é o campo elétrico, ele é real. Né? Mas o sigma, que aparece aqui, ele é complexo. E nos interessa daqui só a parte real. E nós viemos para cá. Quem é o sigma? O sigma é dado por essa expressão que nós obtivemos anteriormente. Ela tem essa parte aqui, que depende da função de correlação, entre ponto R e ponto R, e tem essa parte aqui, que é local. Ela só existe quando R é igual a R, quando R é igual a R, ela é local. Esta aqui não. Né? A condutividade no ponto R depende do que aconteceu no ponto R'. Agora, se nós olharmos para cá, o E aqui é a carga elétrica, aqui é a frequência, a massa, aqui é a densidade. Né? O que está aqui tudo é um número real, dividido pela unidade complexa. Então, como tem a unidade complexa aqui, nós podemos dizer o seguinte, que esse número azul todo, ele é um imaginário puro. Agora, se ele é um imaginário puro, ele não vai entrar na parte real disso aqui. Ele não vai entrar nessa parte real. Então, nós já podemos abandonar esse termo, porque ele é um imaginário puro. Então, nós vamos tomar a parte real só desse termo vermelho aqui. Só não vai nos interessar a parte real deste termo vermelho, porque o azul é imaginário puro. Muito bem, então nós podemos escrever que a corrente é o limite da frequência para zero. O limite da frequência para zero. Por quê? Porque nós estamos calculando aqui a corrente contínua. Limite da frequência para zero dessa integral. Onde agora na integral vai aparecer a parte real desse termo aqui. A integral em que se prima, eu coloquei o real para dentro. Então, nós vamos calcular essa integral da parte real da função de correlação. Mas isto que está aqui, tem que ser igual a essa integral aqui, ó. Condutância vezes o campo. Porque se nós estamos calculando a corrente por definição é condutância vezes campo. Só que aqui vai ter uma integral em quissilinha. Então aqui eu estou reescrevendo, lembrando, esse lado direito, estou lembrando que corrente é condutância vezes campo. Então o que está aparecendo aqui nessa integral, de alguma forma, é a condutância vezes campo também. Então, passando para cá, eu escrevi essa parte de azul, e aqui a condutância de azul também, porque essas duas expressões, nós olhando para essas duas expressões, né, aqui nós temos a parte microscópica, e aqui a parte macroscópica. Então, esse G que aparece aqui, ele se corresponde ao real desse colchete que aparece aqui. Muito bem. Agora, vamos observar o seguinte, que a corrente ela é conservada em qualquer lugar.
Corrente elétrica em qualquer ponto, ela se conserva, a não ser que tenha um vazamento. Então, ela se conserva. Muito bem. Então, como a corrente é conservada em qualquer ponto, que se esse valor calculado aqui não pode depender de que se. O valor da corrente não vai poder depender de que se, porque ele é o mesmo em qualquer ponto. Então, ele não pode depender deste que se que está aqui. Então, isso é uma coisa. O valor da corrente não pode depender de que se. Por quê? Porque fisicamente a corrente é a mesma em qualquer ponto aqui. Em qualquer ponto aqui a corrente é a mesma. Não tem vazamento. Por outro lado, a condutância que aparece aqui, que depende de que se linha, ela é uma função simétrica. Se eu trocar o que se pelo que se linha, o resultado tem que ser o mesmo. Portanto, como isso aqui, como acontece isso, trocar o que se pelo que se linha, nada muda, porque é simétrica, então essa condutância também não pode depender de que se. Muito bem. Então, como ambos os lados não podem depender de que se, eu posso escrever que a corrente, simplesmente dessa maneira, é igual ao limite, essa parte que está aqui dentro, não pode depender de que se. Aqui tem um que se, aqui tem um que se. Não pode depender de que se. Então eu vou tirar. Eu vou tirar isso daqui para o lado de fora e desaparecer com o que se também. Escrever simplesmente assim. E deixar essa integral aqui. Integral de que se linha é que se linha. Dessa maneira. Mas essa integral que está aqui, ó, vamos lembrar, essa integral desta coordenada ao longo da linha de força, vezes o campo ao longo da linha de força, nada mais é do que a voltagem. Essa integral é o próprio V. A integral que aparece aqui, da coordenada que se linha ao longo da linha de força, vezes o campo ao longo da linha de força, nada mais é do que o V, potencial. Então, eu posso escrever a corrente desta maneira aqui. Corrente é igual a I, limite desse real ir para zero, vezes V. Agora, veja. Agora, eu tenho aqui o resultado macroscópico. Corrente é esse retângulo aqui, vezes o V. Ora, se a corrente é esse retângulo vezes o V, que é uma medida macroscópica que nós estamos medindo aqui nesse experimento, então este retângulo todo nada mais é do que a condutância. Então, daqui, né, comparando com a forma macroscópica da condutância, que é a corrente vezes, a condutância vezes a DDP, a diferença de potencial, então daqui, né, nós concluímos que o que está dentro desse retângulo nada mais é do que a própria condutância. Então nós escrevemos que a condutância é dado por isto aqui. É o limite da frequência para zero da parte real desta expressão, onde aparece aqui a função de correlação corrente-corrente na corrente-corrente no espaço da frequência, no limite da frequência para zero. Então, essa é a expressão geral da condutância para qualquer material. Não precisa o material ser uniforme, como nós tínhamos feito anteriormente. E no domínio do tempo, essa função de correlação, aqui é corrente-corrente, no domínio do tempo, essa função de correlação é dado por menos I, é a função de Heaviside vezes esse comutador, o valor esperado desse comutador, operador corrente no ponto T', com operador corrente no ponto Q. Então, essa é a expressão geral para a condutância, e aqui, né, a função de correlação, né, da corrente-corrente, com a qual nós calculamos a condutância. Bem, agora vamos ver a forma de cubo para a função dielétrica. Vamos observar o seguinte sistema. Nós temos aqui um sistema com um gás de elétrons e nós colocamos um potencial externo representado por esta carga vermelha positiva e após colocarmos este potencial externo, nós modificamos completamente a distribuição de elétrons aqui no sistema. Com essa nova distribuição, os elétrons também, por sua vez, criam
um novo potencial em relação àquele potencial anterior. Nós chamamos isso aqui de um potencial de indução. Ou seja, o campo elétrico externo induziu um potencial produzido pelos próprios elétrons do sistema, devido a essa nova redistribuição de cargas. Então, o potencial total passa a ser a soma dos dois, o potencial externo mais o potencial induzido das cargas eletrônicas. Bem, então nós escrevemos que o potencial externo, o potencial total, é o potencial externo mais o potencial induzido devido à nova distribuição de cargas elétricas no sistema. Bom, então a densidade total de carga seria o quê? A densidade devido à carga externa mais a carga induzida. Elas obedecem aqui a equação de Poisson. A equação de Poisson para o potencial total, a equação de Poisson para o potencial externo, a equação de Poisson para o potencial induzido. Muito bem. E a função dialética, ou permissividade relativa, é definida desta forma aqui, ó. A razão entre o potencial externo e o potencial total. Ou podemos escrever também que o potencial total é o inverso da função dielétrica vezes o potencial externo. E a relação geral entre o potencial total e o potencial externo pode ser escrita desta maneira. Então, esta expressão aqui, eu posso escrever de forma geral que o potencial total na posição R no tempo t é dado pela integral, o inverso da função dielétrica, na posição R e na posição T, devido a uma perturbação ocorrida na posição R' e no tempo T', vezes o potencial externo do ponto R' e no tempo T'. Ou, de outra maneira, nós podemos escrever que o potencial externo do ponto R no ponto T é integral R' e T' da função dialética no ponto R e no tempo T, né? Devido a uma perturbação no ponto R' no ponto T e no tempo T', multiplicado pelo potencial total no ponto R' e no ponto T'. Muito bem. E o que nós queremos? Nós queremos saber como obter a função dialética ou o inverso da função dialética. Como nós podemos obter isto aqui? Né? Usando a teoria da resposta linear. Então, aqui para frente, vamos desenvolver o cálculo para obter esse inverso da função dialética, de acordo com a teoria da resposta linear. Então, a perturbação externa aqui seria o quê? Seria a densidade eletrônica vezes o potencial externo integrado em todo o espaço. Este aqui, então, seria o hamiltoniano primo, devido a essa perturbação externa. E, da definição da densidade de carga induzida, nós temos o seguinte: a densidade de carga induzida vai ser o valor da densidade de carga eletrônica menos a densidade de carga eletrônica no ponto zero, aqui no hamiltoniano sem a perturbação. E a teoria da resposta linear, o que ela nos dá? Na teoria da resposta linear, esta densidade de carga induzida vai ser dada pela correlação da carga no ponto R', ponto R', e a densidade no ponto R, multiplicada aqui pelo potencial externo, que é a nossa, que seria o provocador dessa redistribuição de cargas aqui que produziu esta carga induzida, essa densidade eletrônica induzida. Então, aqui nós temos, vamos dizer, a perturbação, e aqui nós temos a correlação, né? A correlação entre a carga
no ponto R' e no ponto R. A densidade de carga no ponto R' e no ponto R. Com essas integrais, nós obtemos a densidade de carga elétrica induzida por este potencial externo aqui. Muito bem. Então, nós podemos escrever que a densidade de carga elétrica induzida no ponto R no tempo t, essa integral, né, onde aqui aparece, eu estou substituindo essa função de correlação pela polarizabilidade no ponto R no tempo t devido à perturbação no ponto R e no ponto T'. Muito bem. E essa polarizabilidade nada mais é do que esta função de correlação, né, da densidade de carga no ponto R' com a densidade de carga no ponto R, que pode ser dada no tempo, no espaço do tempo, pode ser dado por esta expressão aqui, olha aqui a θ de Heaviside, e aqui o comutador do operador densidade eletrônica, onde este operador nos estados do hamiltoniano não perturbado, H0. Muito bem. E, como eu já falei, essa função é a função polarizabilidade. Muito bem. Então, conhecendo a expressão geral para a densidade de carga induzida, nós podemos fazer o seguinte: uma vez determinada isso aqui, nós podemos, a partir desta solução, encontrar o potencial induzido. Esse potencial aqui induzido, dado por essa expressão aqui. Qual é o valor da expressão? É a densidade de carga induzida vezes o potencial de curva. Se nós pegarmos todo o espaço, a densidade de carga induzida vezes o potencial de curva, vamos ter a energia potencial que foi produzida por esta perturbação aqui, devido à indução da carga eletrônica. Muito bem. Então, o potencial total vai ser dado por isso aqui, mais esta contribuição, né, em todo o espaço e no tempo de T0 é infinito. Como é que nós estamos fazendo? Estamos utilizando a expressão geral do potencial, que é a parte potencial externa, mais o induzido. O induzido é este termo que aparece aqui. Então, nós pegamos o valor da densidade de carga induzida, colocamos aqui dentro. E passamos a ter, então, o potencial externo dado por essa expressão aqui. Isso aqui, potencial total dado por essa expressão. Aqui é o potencial externo e esse lado direito é esta parte induzida quando colocamos a densidade de carga induzida aqui dentro da integral. Então, nós temos o potencial total escrito desta maneira. Muito bem. Então, a partir dessa equação, nós temos um potencial total escrito desta forma. A partir dessa equação, vamos determinar o inverso da função dielétrica. Como faremos isso? Bom, então nós temos o seguinte: da definição da função dielétrica, o inverso da função dielétrica, nós sabemos que o potencial total é dado por a integral dr' e t', função dielétrica inversa, vezes o valor do potencial externo. Então, nós já sabemos dessa relação que a função dielétrica externa é definida dessa forma. Essa é a definição de função dielétrica. Então, conhecendo essa definição e conhecendo quem é o potencial total, nós queremos tirar de dentro da integral, aqui de dentro da integral, queremos tirar quem é a função dielétrica inversa. Nós vamos comparar esse lado esquerdo com o lado esquerdo, o lado direito com o lado direito e tirar quem é a função dielétrica inversa. Como fazemos isso? Vamos comparar este lado com esse, comparando lado a lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito. Fazendo essa comparação, nós vamos dizer que este lado direito é igual a todo este lado direito que está aqui. Então fica assim. Então este lado aqui ficou esse lado esquerdo, e este lado aqui ficou o lado direito. Tudo bem. E nós queremos saber quem é o epsilon elevado a menos 1. Nós queremos saber quem é a função dielétrica inversa.
Como fazemos isso? Vamos vir para cá. Observe, né, que neste termo aqui, nós temos aqui o potencial externo. Potencial externo, sem integração nenhuma. Então, nós temos aqui o potencial externo. Agora, desse lado esquerdo aqui, eu tenho duas integrais. Uma integral em R', uma integral em T'. Aqui também eu tenho integral em R', em R duplo primo e em T' aqui. Então, é conveniente nós escrevermos este termo aqui também em função dessas duas integrais. Uma integral em dr', uma integral em T', para nós podermos comparar termo a termo. Da forma como está aqui, nós não podemos comparar nada. Então, vou reescrever este azul em função de duas integrais. Uma integral em R' e uma integral em T'. Como? Usando as propriedades da função delta de Dirac. Então, isto aqui eu vou escrever desta forma. Eu estou escrevendo uma integral em R' e T', a função delta R menos R', a função delta T menos T', e isto aqui, né, o fio externo, estou colocando aqui R' e T'. De maneira, quando eu integro isso aqui no tempo e na posição, caio nesta função aqui. Então, isto aqui é apenas um truque para nós escrevermos tanto o lado esquerdo como o lado direito de maneira uniforme, aparecendo as duas integrais, integral em R' e integral em T'. Então, fica assim. Então, eu tenho isto aqui, do lado esquerdo está dessa maneira. O potencial externo, agora eu escrevi nessa parte azul aqui, mais o segundo termo aqui, desta linha, está aqui. Muito bem. Agora eu tenho, todos eles estão aparecendo. A integral em R' e em T'. Todos eles estão escrevendo. Agora eu preciso encontrar uma maneira de fatorar essa integral, essas duas integrais. Como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte truque. Eu vou trocar de variável esse R2' aqui por R'. Fazer essa mudança de variável aqui. Mudança de variável só para facilitar a comparação. Quando eu mudo R' por R2', né, as integrais vão ficar escritas desta maneira agora aqui. Então, este termo aqui, do lado esquerdo, continua a mesma coisa, o azul também continua a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é essa linha, essa segunda linha aqui. Essa segunda linha que eu reescrevi. Então, por exemplo, aqui aparecia R' e R, agora vai aparecer R2'. Aqui aparecia R' e R2', agora vai aparecer R2' e R'. Então, essa mudança. E eu desloquei também o sinal de integração sem prejuízo nenhum. Eu desloquei um pouco o sinal de integração sem prejuízo nenhum e ficou escrito desta maneira. Ficou escrito desta maneira. Muito bem. Agora eu tenho, né, o lado esquerdo escrito desta maneira, o lado direito desta maneira e desta. Agora é possível nós compararmos o lado esquerdo com o lado direito. Eu vou pegar agora e fazer o seguinte. Eu vou reescrever. Aqui aparece a integral R' e T' aqui também aparece. Então, eu vou levar este termo para o lado esquerdo e ficar desta maneira. Então, juntei o lado esquerdo com esse primeiro termo do lado direito. Juntei. E do lado direito continuou ficando esta linha. Agora, observamos o seguinte. Quando eu faço isso, eu levo este termo aqui. Este termo que está aqui para o lado esquerdo. O que vai acontecer? Nós escrevemos desta maneira. Só que agora, nós temos os dois termos, né? Ambos está aparecendo a integral em dr' e a integral em T'. E entre colchete esse azul. Esse azul entre colchete. O que é esse azul entre colchete? Do lado esquerdo é esse termo menos este. E do lado direito continuou toda essa parte aqui. O fio externo para cá continua. Está aqui, eu escrevi em azul. Agora nós podemos comparar. Né? Podemos comparar que nós temos o sinal de integração, as variáveis de integração aqui vermelha do lado esquerdo e as variáveis de integração vermelha do lado direito. Esse T0, né, eu posso fazer também por limite de para menos infinito,
e eliminar os limites de integração e deixar apenas a integral aqui. Posso eliminar o limite de integração. Muito bem, porque todos estão dentro do mesmo limite de integração. Muito bem. Agora eu posso comparar. Se esse lado é igual a este, eu posso comparar, né, as funções que estão dentro desse integrando vermelho. Então, posso dizer que o que está dentro desse colchete é igual ao que está dentro desse colchete de baixo aqui. Então, vou fazer essa comparação, igualar esse colchete de cima com o colchete de baixo. E vai ficar dessa maneira. Só que quando fica dessa maneira, apareceu o potencial externo do lado esquerdo, em R', em T', e aqui o potencial externo da direita também. Bem, isso aqui são números. Eu posso simplesmente cancelar esses dois e ficamos desta forma. Do lado esquerdo escrito assim, do lado direito escrito assim. Daí daqui agora eu posso tirar a função dialética inversa. A função dialética inversa vai ser igual. Passe esse segundo termo para o lado direito, escrito desta maneira, mais esse termo aqui. Então aqui nós obtivemos a função dialética inversa em termos do potencial de interação de Coulomb e da função de polarização. Bem, então nós temos aqui a resposta, em termos da teoria da resposta linear, para a função dialética inversa. Muito bem, nós podemos também, considerando o sistema, considerando que o R e a função dialética inversa só depende da diferença entre R e R', nós podemos também daqui tirar a transformada de Fourier e escrever isso aqui em termos de frequência. Muito bem. Então, feito esta demonstração, vamos ver a função dialética para sistemas translacionalmente invariantes. Muito bem. Então, veja, quando o sistema é translacionalmente invariante, essa função da polarizabilidade ela pode ser escrita desta maneira. Ela depende da posição R e da posição R', do tempo T e do tempo T', ela pode ser escrita assim. Ela passa a depender dos sistemas translacionalmente invariantes, ela passa a depender apenas da diferença. R e R' e T e T', apenas das diferenças. Né? Então, por causa disso, pode-se usar a transformada de Fourier nessas expressões. Né? Aqui, eu posso, como aqui tudo vai depender só da diferença de R, R', e T e T', eu posso só pegar essas expressões e escrever, né, em termos das transformadas de Fourier. Né? Então, como essas integrais aqui são integrais duplas, são uma convolução dessa função epsilon menos 1 e da função π, essas funções, então nós vamos ter a transformada de Fourier de uma convolução. E a transformada de Fourier de uma convolução de funções nada mais é do que o produto da transformada de Fourier das duas funções. Então, isso aqui, imediatamente usando o teorema da convolução das transformadas de Fourier, eu posso imediatamente escrever a transformada de Fourier dessas duas linhas dessa maneira. Então, o total aqui no lugar de R vai ser um Q de ômega, Q de ômega, que o epsilon, né, o inverso de epsilon vai ser Q de ômega, que o externo Q de ômega. Da mesma maneira esta linha. Da mesma maneira esta linha aqui. E daquela expressão anterior, essa expressão anterior aqui, como nós temos aqui também o delta depende só de R e menos R', o T de T e T'. E o potencial depende só de R menos R'. E nesse sistema translacionalmente invariante, né, o QC aqui, a polarizabilidade também depende só da diferença entre o R2' e o R' e o T' e o T, só depende da diferença. Eu posso tirar direto aqui a transformada de Fourier. Né? Como aqui é uma convolução, também eu uso aqui o teorema da convolução das transformadas de Fourier. Então, vai ser simplesmente o produto das duas transformadas. Essa aqui é um potencial coulombiano, né? Nós conhecemos a transformada de Fourier dele. E aqui nós vamos escrever em termos de transformada no espaço do Q e ômega. Então,
essa terceira aqui veio daquela equação, da transformada de Fourier daquela equação que ficou, ó, as duas deltas dá 1, a transformada de Fourier das duas deltas vai dar 1, né? O potencial de curva é dado por isso aqui. E aqui, que está aparecendo aqui, é a transformada de Fourier, né? Da polarizabilidade. Muito bem. Então vamos à relação entre constante elétrica e condutividade. Bem, vamos voltar aqui à definição de condutividade. Condutividade é dada por essa relação. Aqui nós temos a densidade de corrente, que é igual à condutividade vezes o campo externo. Né? Aqui no espaço do momento e aqui das frequências. E o potencial externo é dado por esse gradiente, ou então, em termos de em Q ômega, feita a transformada de Fourier dessa linha, passa a ser escrito desta maneira. Q ômega, aqui o que aparece aqui por causa desse gradiente. Nós fizemos uma transformada de Fourier, o Q que está no expoente é elevado a IQR, e o Q desce e vem para cá, IQ. Desceu daquele expoente a transformada de Fourier. É escrito desta maneira. Então, nós obtemos, né, que essa expressão que está aqui, pode ser escrita desta maneira, usando aqui o potencial externo que é escrito desta forma. Muito bem. Então, usando o potencial externo escrito dessa forma e substituindo na primeira linha, na equação da primeira linha, encontramos, né, a nova fórmula para a densidade corrente em termos agora, da condutividade e do potencial externo no espaço Q e ômega. Muito bem. Agora eu posso também usar a equação da continuidade. Isso aqui é simplesmente a equação da continuidade. A equação da continuidade da corrente, nós podemos juntar com essa de cima, juntar essas duas, pegar essa de cima e colocar aqui dentro, tirar esse JE daqui e colocar aqui, né? E passamos a obter essa expressão. Essa expressão onde esse lado aqui, I sigma, né? J eu coloquei aqui, então este termo aqui é este lado aqui, vamos substituir o JE aqui dentro, é igual ômega rho EQ, que é isto daqui. Mas esse termo que está aqui, o rho, densidade eletrônica Q de ômega, nada mais é do que a polarizabilidade vezes o potencial externo. Então, substituir isso aqui por isso, né? É onde nós obtemos, finalmente, nós tiramos que a polarizabilidade dessa equação, igualando isso com isso, esse com esse, nós tiramos que é dado por essa expressão aqui. Cancelamos aqui o fio externo com esse fio externo e tiramos dessa maneira. Então, agora eu posso usar esta equação que nós obtivemos no slide anterior da permeabilidade. O inverso da permeabilidade, escrito em termos da transformada de Fourier do potencial e curva e da polarizabilidade. Agora eu coloco a polarizabilidade aqui e, finalmente, né, nós chegamos, né, na equação da constante elétrica em função da condutividade. Então, nós escrevemos que o inverso da constante elétrica é 1 menos, que é o quadrado sobre frequência, aqui, transformado de Fourier, do potencial de curva, vezes a condutividade. Então, esta é a expressão conhecida do inverso da constante elétrica em termos da condutividade do material. Então, com esta expressão, nós encerramos o tópico Teoria da Resposta Linear. Vamos ficar por aqui. Bom estudo a todos e até o próximo tópico. Então, o próximo tópico, finalmente, entrando na reta final do nosso curso, nós vamos iniciar a teoria das funções de Green. Então, bom estudo a todos e até o próximo tópico.